Uma mulher idosa salvou 4 filhotes de lobo que encontrou na floresta. Anos depois, quando ela mais precisava, eles apareceram para retribuir esse favor. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O vento frio cortava as janelas da pequena casa de madeira, enquanto Dona Teresa ajeitava seu chale de lã sobre os ombros. Aos 75 anos, cada inverno em Campos do Jordão parecia mais rigoroso que o anterior, mas ela se recusava a deixar o lugar onde vivera toda a sua vida. As montanhas da Serra da Mantiqueira guardavam cada memória de sua existência, cada sorriso trocado com seu Antônio durante os 42 anos de casamento. O fogão a lenha mantinha o ambiente aconchegante, enquanto ela mexia lentamente o feijão que cozinhava para o almoço. A casa, embora modesta, era impecavelmente organizada. Nas paredes, fotografias em molduras simples contavam a história de uma vida. O casamento na pequena capela local, o nascimento de Fernanda, os aniversários, as festas de São João que organizavam no terreiro. Dona Teresa, posso entrar? A voz familiar ecoou do lado de fora, acompanhada de 3 batidas na porta de madeira. Entre, Joaquim. A porta está só encostada, respondeu a idosa, com um sorriso iluminando seu rosto enrugado pelo tempo. Joaquim era um dos poucos laços que ainda a mantinham conectada à comunidade. Ex-aluno da época em que ela lecionava na única escola rural da região, agora era um homem de 30 e poucos anos, que conhecia como ninguém os segredos da serra. Trabalhava como guia turístico nas temporadas de inverno e como mateiro e faz-tudo nos períodos de baixa temporada. Trouxe o remédio que a senhora pediu da farmácia da cidade. Ele entrou sacudindo a neve dos ombros, estendendo um pequeno pacote. E também consertei aquela calha que estava soltando. Vem mais tempestade por aí, não pode ficar com goteira dentro de casa. Dona Teresa agradeceu com um aceno de cabeça, enquanto servia um café quente para o rapaz. Sentaram-se à mesa da cozinha, como faziam pelo menos 2 vezes por semana. Eram momentos simples, mas que aqueciam o coração da senhora. Desde que Fernanda havia se mudado para São Paulo com o marido executivo, essas visitas eram sua principal conexão com o mundo exterior. O inverno está forte este ano, comentou ela, observando a paisagem pela janela. Fernanda queria que eu passasse a temporada com eles em São Paulo, mas você sabe que não consigo ficar longe daqui. Joaquim sorriu compreensivo. Conhecia bem a teimosia da antiga professora, qualidade que admirava nela. Foi quando um ruído estranho vindo da varanda dos fundos chamou a atenção de ambos. Deixe que eu vejo, disse Joaquim, levantando-se rapidamente. Dona Teresa observou enquanto ele caminhava até a porta dos fundos e desaparecia momentaneamente. Quando retornou, trazia nos braços uma caixa de papelão. Olha só o que encontrei perto do riacho quando vinha para cá, falou colocando cuidadosamente a caixa sobre a mesa. Alguém deve ter abandonado. Dentro da caixa, 4 pequenos filhotes se agitavam, com pelos acinzentados e olhos recém-abertos. Pareciam cachorros, apesar de algo em suas feições sugerir uma selvageria adormecida. São cachorros? Perguntou Dona Teresa, já estendendo a mão para tocar um dos filhotes. Sim, provavelmente algum turista os abandonou quando voltou para a cidade. Joaquim respondeu, evitando o olhar direto da idosa. Estavam sozinhos. Ia começar a nevar mais forte. Não sobreviveriam. Dona Teresa sentiu seu coração apertar. A solidão dos últimos anos, desde a partida de seu Antônio, havia deixado um vazio que nem mesmo as visitas esporádicas de Fernanda conseguiam preencher completamente. Olhou para os filhotes e então para Joaquim. Vou ficar com eles, decidiu sem hesitação. Esta casa é grande demais para uma velha sozinha. Um pouco de companhia vai me fazer bem. Joaquim pareceu hesitar por um momento, como se quisesse dizer algo importante, mas apenas assentiu. Ajudou a organizar um canto da cozinha com mantas velhas para acomodar os filhotes e prometeu trazer ração apropriada no dia seguinte. Naquela noite, enquanto a neve caía silenciosamente do lado de fora, Dona Teresa deu nomes aos 4 filhotes. Vermelho, por causa da mancha avermelhada em sua pata, Trovão, pelo temperamento agitado, Valente, que já demonstrava coragem ao explorar a cozinha,
e chefe, o maior deles, que parecia liderar os irmãos. Pela primeira vez em anos, ela adormeceu ao som de pequenos suspiros e movimentos, sentindo que a casa voltava a ter vida. O que ela não sabia era que aqueles não eram simples cães abandonados e que a decisão tomada naquela tarde mudaria para sempre o rumo de sua existência nas montanhas de Campos do Jordão. Os meses passaram e o inverno rigoroso deu lugar à suave primavera da Serra da Mantiqueira. As araucárias balançavam com a brisa enquanto Dona Teresa, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, observava seus 4 filhos correndo pelo quintal cercado que Joaquim havia ampliado. O que começou como um abrigo temporário tornou-se um lar permanente, e os pequenos filhotes agora eram animais de porte médio, com pernas longas e corpos esguios. "Vocês crescem rápido demais", murmurou ela, notando como o chefe, o líder da matilha, já alcançava quase sua cintura quando ficava em pé nas patas traseiras. Havia algo peculiar nos animais que Dona Teresa não conseguia ignorar. Diferente dos cães da vizinhança, seus filhos tinham pernas desproporcionalmente longas, focinhos mais alongados e, principalmente, um comportamento que oscilava entre a domesticidade e algo primitivo, ancestral. À noite, ocasionalmente, uivavam para a lua de uma forma que arrepiava os pelos do braço. Naquela manhã de sábado, Joaquim chegou mais cedo que o habitual. Trazia consigo uma sacola com mantimentos e um semblante preocupado. "Bom dia, Dona Teresa. Como estão os pequenos?" "Pequenos?" Ela riu apontando para Valente, que tentava abocanhar uma borboleta no ar. "De pequenos não tem mais nada. Crescem como se tivessem comido fermento e comem como se não houvesse amanhã." Joaquim observou os animais com um olhar analítico, coçando a barba por fazer. Parecia querer dizer algo importante, mas, como sempre, hesitava. Ajudou a idosa com alguns afazeres domésticos e aceitou o convite para o almoço. Durante a refeição, o silêncio foi quebrado por Dona Teresa. "Sabe, Joaquim, ontem à noite aconteceu algo estranho. Trovão trouxe um veado pequeno para o quintal. Morto. Nunca vi cachorro caçar veado antes." Joaquim quase engasgou com a comida. Tomou um gole de água e respirou fundo antes de responder. "Dona Teresa, preciso lhe contar uma coisa. Esses animais, eles não são bem o que a senhora pensa." Antes que pudesse continuar, batidas fortes na porta interromperam a conversa. Era seu Olavo, o dono da mercearia local, visivelmente agitado. "Dona Teresa, a senhora precisa controlar seus bichos. Eles atacaram as galinhas do Zezinho ontem à noite. E não é a primeira vez que algo assim acontece na região." A senhora levantou-se, indignada. "Impossível. Meus meninos dormem todos aqui comigo. Não saem à noite." Mas enquanto falava, um lampejo de dúvida passou por sua mente. Nas últimas semanas, havia notado que a janela lateral da sala, que geralmente deixava entreaberta nas noites quentes, frequentemente amanhecia totalmente aberta. Seu Olavo continuou, apontando para o quintal onde os 4 animais agora observavam atentos a movimentação. "A senhora reparou bem no que tem aí? Não são cachorros comuns. O pessoal da cidade está falando, dizendo que... Que são o quê, seu Olavo?" Interrompeu Joaquim, posicionando-se protetoramente ao lado de Dona Teresa. "Lobos-guará é o que são." O guarda florestal confirmou depois de ver as pegadas deixadas perto do galinheiro do Zezinho. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dona Teresa olhou para Joaquim, que desviou o olhar, confirmando silenciosamente a acusação. Seu coração acelerou. Lobos-guará, os míticos cachorros de rabo de raposa da serra, eram animais selvagens, protegidos, e certamente não deveriam ser criados como animais domésticos. "Joaquim?" Sua voz saiu como um sussurro. O rapaz respirou fundo antes de responder. "Eu pretendia contar hoje. Encontrei os órfãos na reserva. A mãe havia sido atropelada na estrada. Ia entregá-los ao centro de reabilitação, mas a senhora parecia tão sozinha e eles precisavam de cuidados imediatos." Seu Olavo balançou a cabeça em desaprovação. "É ilegal manter animais selvagens em casa, Dona Teresa. O pessoal do Ibama vai ter que ser notificado." O pânico tomou conta da idosa. A ideia de perder seus companheiros era insuportável.
Não eram apenas animais de estimação, eram família. A família que a mantinha viva depois de tantas perdas. Por favor, seu Olavo, implorou. Dê-me algum tempo. Vou resolver isso. O homem olhou para a senhora idosa, para os animais no quintal e depois para Joaquim. Soltou um suspiro cansado. 3 dias, Dona Teresa. Depois disso não poderei mais ajudar. Após a saída de seu Olavo, Dona Teresa afundou em sua cadeira, sentindo o peso da idade e da preocupação. Joaquim sentou-se ao seu lado, segurando suas mãos trêmulas. Me perdoe por não ter contado a verdade. Nunca imaginei que eles sobreviveriam, muito menos que se adaptariam tão bem. Mas Dona Teresa não estava ouvindo. Seu olhar estava fixo nos 4 lobos-guará, que agora descansavam tranquilamente no quintal, como se não tivessem qualquer preocupação no mundo. Eles não vão levá-los, declarou finalmente, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Vou ligar para Fernanda. Ela conhece pessoas em São Paulo, advogados. Deve haver uma maneira. O que havia começado como um ato de compaixão, agora se transformava em uma batalha pela preservação do que se tornara sua família. E Dona Teresa, que enfrentara uma vida inteira de dificuldades na serra, não estava disposta a perder mais essa batalha. A notícia sobre os lobos-guará de Dona Teresa espalhou-se rapidamente por Campos do Jordão. Em uma comunidade pequena como aquela, segredos tinham vida curta. As opiniões se dividiam. Alguns moradores defendiam que os animais selvagens deveriam ser levados para um santuário apropriado. Outros admiravam secretamente a coragem da senhora, que conseguira domesticar parcialmente uma das espécies mais esquivas da fauna brasileira. Fernanda chegou de São Paulo no dia seguinte, alarmada pelo telefonema desesperado da mãe. Estacionou seu carro importado em frente à casa simples e observou boquiaberta os 4 lobos-guará que se aproximaram curiosamente quando ela desceu do veículo. Mãe, pelo amor de Deus! Exclamou ao entrar na casa, encontrando Dona Teresa preparando chá na cozinha com a tranquilidade de quem não estava no centro de uma tempestade. São mesmo lobos-guará? Achei que o senhor Joaquim estivesse exagerando. Dona Teresa serviu chá para a filha com mãos firmes, contrastando com a agitação de Fernanda. São meus companheiros, filha. Há quase 1 ano estão comigo. Nunca machucaram ninguém. Mas são animais selvagens, mãe. Ameaçados de extinção. Não podem ficar em um quintal de casa. A idosa sentou-se à mesa, encarando a filha com determinação. Eles me salvaram, Fernanda. Não apenas da solidão, mas literalmente salvaram minha vida. E então, pela primeira vez, Dona Teresa contou o episódio que havia mantido em segredo até de Joaquim. 3 meses antes, sozinha em casa durante uma tempestade que cortou a energia elétrica de toda a região, ela escorregara no banheiro, batendo a cabeça com força. Semiconsciente e incapaz de alcançar o telefone, viu-se à mercê do destino. Foi chefe quem a encontrou primeiro, uivando de forma tão desesperada que atraiu os outros 3. Juntos, os lobos conseguiram arrastá-la para perto da lareira, onde a mantiveram aquecida durante toda a noite, revezando-se em turnos como sentinelas até que Joaquim aparecesse na manhã seguinte. Entende agora? Perguntou Dona Teresa, com os olhos marejados. Não são apenas animais, Fernanda, são família. Comovida, a filha observou pela janela os 4 lobos-guará que brincavam no quintal amplo, comportando-se de forma surpreendentemente dócil para animais que deveriam ser intratáveis. Mesmo assim, mãe, a lei é clara. Trouxe um amigo de São Paulo, ele é advogado ambiental. Talvez consigamos alguma permissão especial, mas sinceramente acho difícil. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Era um veículo oficial do Ibama. Dona Teresa sentiu o coração apertar. Fernanda apertou a mão da mãe em solidariedade, surpresa com a rapidez com que as autoridades ambientais haviam sido notificadas. Do carro desceram 2 pessoas, um homem de meia-idade com uniforme oficial e uma mulher jovem carregando uma maleta que parecia conter equipamentos veterinários. Apresentaram-se como Ricardo, fiscal ambiental, e doutora Laura, bióloga especializada em canídeos silvestres. Viemos verificar a denúncia sobre a presença de lobos-guará em cativeiro doméstico, informou Ricardo,
com voz profissional, mas não hostil. Dona Teresa os convidou para entrar, mantendo a compostura apesar do medo que sentia. Enquanto serviam-se de café, a doutora Laura observava atentamente os 4 lobos através da janela. "É incrível", comentou, não escondendo sua admiração profissional. "Nunca vi lobos-guará tão socializados. Geralmente são extremamente arredios, mesmo em cativeiro controlado." Ricardo mantinha-se mais reservado. "Compreendo seu apego, Dona Teresa, mas são animais selvagens. A legislação ambiental existe por boas razões." Foi quando algo inesperado aconteceu. "Chefe, o maior dos lobos aproximou-se lentamente da porta da cozinha, que estava entreaberta. Todos ficaram tensos, exceto Dona Teresa. O animal entrou calmamente, ignorando os estranhos, e deitou-se aos pés da idosa, colocando a cabeça sobre seu sapato como um cão domesticado faria. A cena deixou os visitantes sem palavras. A doutora Laura tirou discretamente algumas fotos com seu celular. "Em 30 anos de carreira nunca vi nada assim", admitiu Ricardo, visivelmente impressionado. Mas ainda assim, Dona Teresa, a lei é clara. Fernanda, que até então mantivera-se em silêncio, interveio. "E se fosse um caso de reabilitação monitorada? Minha mãe poderia receber autorização como colaboradora civil de um programa de conservação?" A sugestão pegou todos de surpresa. A doutora Laura franziu a testa, pensativa. "Existem precedentes, embora raros. Precisaríamos de um projeto formalmente estruturado, visitas regulares de profissionais, um espaço adequado." Joaquim, que havia chegado durante a conversa e ouvira tudo da varanda, entrou na cozinha. "Posso ajudar com isso. Trabalho como guia na reserva. Conheço os protocolos. E posso construir um recinto mais adequado nos fundos da propriedade." Um fio de esperança se formou no coração de Dona Teresa. Talvez, apenas talvez, houvesse uma solução que permitisse manter sua peculiar família unida. A doutora Laura tirou um formulário de sua maleta. "Precisaremos fazer um registro oficial, exames veterinários completos, microchipagem para monitoramento. E a senhora deverá passar por um treinamento básico como mantenedora autorizada." Ricardo ainda parecia hesitante, mas o comportamento extraordinário dos animais era um argumento difícil de ignorar. "Vou precisar consultar meus superiores. Não posso prometer nada, mas..." Olhou para a chefe, que continuava placidamente deitado aos pés de Dona Teresa, como se entendesse a importância daquele momento. "Talvez possamos encontrar um meio termo que respeite tanto a lei quanto este vínculo claramente especial." Quando os representantes do IBAMA partiram, levando consigo amostras de pelo, fotos e muitas anotações, Dona Teresa finalmente permitiu-se respirar aliviada. Não era uma vitória completa, mas era uma trégua. Fernanda abraçou a mãe, admirando silenciosamente sua força. Aos 75 anos, aquela mulher frágil na aparência estava enfrentando instituições governamentais pelo direito de proteger sua improvável família. Naquela noite, enquanto os visitantes inesperados voltavam para São Paulo, Dona Teresa sentou-se na varanda com seus 4 companheiros ao redor. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo da serra e a lua iluminava os contornos das montanhas. Um uivo solitário ecoou na distância, vindo da floresta. Para surpresa de Dona Teresa, nenhum de seus lobos respondeu ao chamado selvagem. Em vez disso, chefe apoiou o focinho em seu colo, como se dissesse que já haviam escolhido seu lar. A batalha ainda não estava vencida, mas pela primeira vez desde que a tempestade começara, Dona Teresa sentiu que tinham uma chance real de permanecerem juntos. 6 meses se passaram desde a visita dos agentes do IBAMA. O quintal dos fundos da casa de Dona Teresa agora abrigava um amplo recinto cercado, construído com a ajuda de Joaquim e financiado por Fernanda. Uma placa oficial na entrada identificava o local como Estação de Reabilitação e Estudo de Lobos-Guará, Projeto Guardiões da Serra, fruto de uma parceria inédita entre o IBAMA, a universidade local e Dona Teresa como mantenedora civil autorizada. A notícia da idosa, que vivia harmoniosamente com 4 lobos-guará, havia ultrapassado as fronteiras de Campos do Jordão. Pesquisadores de comportamento animal ocasionalmente visitavam a propriedade,
fascinados pelo vínculo único estabelecido entre a senhora e os animais. Escolas da região organizavam excursões educativas, enquanto Dona Teresa, com seu jeito simples e didático de antiga professora, explicava a importância da preservação da espécie. Em uma tarde de outono, enquanto Dona Teresa colhia ervas em seu pequeno jardim medicinal, ouviu o barulho de um carro desconhecido se aproximando. Era um veículo luxuoso, com vidros escuros. Dela desceram 3 homens com roupas caras, parecendo deslocados naquele ambiente rural. "Boa tarde, senhora", cumprimentou o mais velho deles, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Soubemos do seu santuário. Impressionante." Algo no tom deles deixou Dona Teresa instantaneamente alerta. Chefe, que geralmente ficava no recinto durante o dia, havia saltado a cerca mais baixa que separava a área dos fundos e agora postava-se silenciosamente ao lado da idosa. "Viemos fazer uma proposta", continuou o homem, olhando nervosamente para o lobo. "Representamos um consórcio de empreendimentos turísticos. Estamos construindo um resort de luxo aqui nas proximidades e seu projeto seria uma atração perfeita." Dona Teresa franziu a testa, cruzando os braços sobre o peito. "Não entendo. O que exatamente estão propondo?" O segundo homem adiantou-se, entregando um envelope grosso. "Uma oferta para comprar sua propriedade, incluindo os animais. O valor é extremamente generoso. A senhora poderia se mudar para um apartamento confortável na cidade, perto de todos os recursos médicos que uma pessoa da sua idade necessita. E os lobos seriam a atração principal do nosso parque natural. Obviamente manteríamos todas as autorizações." Dona Teresa devolveu o envelope sem sequer olhar o conteúdo. "Isto não está à venda, nem a terra, nem minha casa, e certamente não meus filhos", respondeu referindo-se aos lobos. "Agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer." Os homens trocaram olhares irritados. "Senhora, seja razoável. Sua filha nos informou que tem problemas cardíacos. Com este dinheiro poderia ter o melhor tratamento em São Paulo." A menção à sua saúde e a suposta conversa com Fernanda fez Dona Teresa perceber que não se tratava de uma visita casual. Tinham investigado sua vida, procurando pontos de pressão. "Minha filha jamais me venderia assim." "Vocês estão mentindo", declarou, sua voz trêmula não de medo, mas de indignação. "Por favor, saiam da minha propriedade." O terceiro homem, que até então permanecera calado, deu um passo ameaçador em sua direção. "Não seja tola, velha. Acabamos sempre conseguindo o que queremos. Se não for por bem..." Não teve tempo de terminar a frase. Um rosnado grave vibrou no ar e chefe colocou-se entre Dona Teresa e os visitantes. Ao mesmo tempo, Vermelho, Trovão e Valente apareceram pelos cantos da casa, formando um semicírculo protetor ao redor da idosa. Os homens recuaram assustados. "Controle esses bichos!" gritou um deles. Dona Teresa permaneceu calma, uma mão repousando suavemente sobre a cabeça de chefe. "Eles estão controlados. Estão apenas protegendo o que é deles. Agora sugiro que entrem em seus carros luxuosos e voltem para a cidade. E diga ao seu consórcio que esta terra pertence à Serra e aos seus verdadeiros guardiões." Quando os homens bateram as portas de seus carros e partiram em alta velocidade, Dona Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no banco da varanda, com os 4 lobos-guará agora calmamente ao seu redor. "Vocês são mesmo meus anjos da guarda, não é?" sussurrou, afagando as cabeças dos animais. Ao entardecer, Joaquim apareceu para a visita habitual. Encontrou Dona Teresa na varanda, tricotando tranquilamente, enquanto contava a ele sobre os visitantes indesejados. "Precisamos alertar o Ibama", disse ele preocupado. "Se são pessoas poderosas, podem criar problemas. Já liguei para a doutora Laura e para Ricardo. Eles estão tomando providências. E Fernanda está vindo no fim de semana. Vai trazer um advogado amigo dela." A serenidade de Dona Teresa surpreendeu Joaquim. Ela sorriu ao perceber seu espanto. "Sabe, Joaquim, quando se vive tanto quanto eu, aprende-se que as tempestades sempre passam. E eu já enfrentei muitas." Naquela noite, depois que Joaquim partiu, Dona Teresa sentou-se em sua cadeira de balanço favorita. Pegou o retrato de seu Antônio, que mantinha sempre por perto. "Você ia gostar deles", murmurou para a fotografia. "São teimosos e leais, exatamente como você era."
Uma semana depois, a comunidade de Campos do Jordão assistiu surpresa à chegada de viaturas oficiais na propriedade dos supostos investidores. O consórcio era, na verdade, uma fachada para um esquema de grilagem e especulação imobiliária em áreas de preservação. As denúncias feitas por Dona Teresa e confirmadas por investigações anteriores levaram à suspensão imediata do projeto. O caso ganhou as manchetes dos jornais regionais. Idosa e seus lobos-guará impedem devastação na Serra da Mantiqueira. A repercussão trouxe ainda mais visitantes ao projeto, agora oficialmente reconhecido como iniciativa pioneira de conservação e educação ambiental. Em uma tarde especialmente ensolarada de primavera, o quintal de Dona Teresa estava cheio. Fernanda havia organizado uma pequena festa para comemorar o primeiro aniversário oficial do projeto Guardiões da Serra. A comunidade local, que inicialmente temia os lobos, agora os via como símbolo de resistência e preservação. A doutora Laura, que se tornara amiga próxima, trouxera novidades animadoras. Os dados coletados sobre o comportamento dos 4 lobos-guará estavam revelando padrões de socialização nunca antes documentados, abrindo novas perspectivas para a conservação da espécie. "Sabe o que é mais impressionante, Dona Teresa?", comentou a bióloga. "É como se eles tivessem escolhido ficar. As cercas do recinto são simbólicas. Eles poderiam facilmente voltar à vida selvagem, mas escolhem permanecer aqui." Dona Teresa sorriu, observando seus 4 companheiros que agora aceitavam calmamente a presença dos visitantes, sempre mantendo-se por perto como sentinelas atentas. "Escolhemos uns aos outros", respondeu simplesmente. "É assim que se forma uma família, não é? Nem sempre pelo sangue, mas pelo coração." Enquanto o sol se punha sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira, lançando tons dourados sobre a pequena casa e o recinto dos fundos, Dona Teresa sentiu uma paz profunda. A vida havia lhe trazido perdas dolorosas, mas também presentes inesperados. Aos 76 anos, encontrara uma nova missão, uma nova família e uma nova forma de amor, selvagem, instintivo e incondicional. Os Guardiões da Serra, como eram agora conhecidos, haviam transformado a solidão em propósito. E ali, entre montanhas e araucárias, a improvável família continuaria sua jornada, protegendo-se mutuamente e preservando não apenas uma espécie ameaçada, mas também a essência mais pura do que significa pertencer. Muito obrigado por acompanhar essa jornada. Esperamos que a história de Dona Teresa e seus 4 guardiões tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa família improvável nas montanhas de Campos do Jordão, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada interação nos ajuda a continuar trazendo histórias brasileiras que emocionam e inspiram. Conte nos comentários qual foi seu momento favorito e se você conhece alguma história real de conexão entre humanos e animais selvagens. Amanhã voltamos com mais uma narrativa emocionante que vai aquecer seu coração. Até lá!